Como um CLT pode comprar o primeiro imóvel? Você acha que comprar um imóvel ganhando um salário de CLT é impossível? Então eu quero que você assista a este vídeo até o final, porque talvez você esteja muito mais perto da casa própria do que imagina. O problema é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a organizar as finanças, nem a entender como funciona um financiamento imobiliário, e isso faz com que elas desistam antes mesmo de tentar. Hoje eu vou mostrar estratégias, exemplos reais e simulações que podem mudar a forma como você enxerga esse sonho. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Nosso objetivo é trazer conteúdos que ajudam você a construir patrimônio, investir melhor e tomar decisões financeiras mais inteligentes. Agora pense comigo. Imagine duas pessoas que trabalham na mesma empresa e recebem praticamente o mesmo salário. 5 anos depois, uma continua pagando aluguel e vivendo apertada. A outra conseguiu comprar um apartamento financiado e já está construindo patrimônio. O que mudou? Na maioria das vezes, não foi o salário, foi o planejamento. Comprar um imóvel não começa visitando apartamentos ou conversando com corretores. Começa muito antes, olhando para a própria conta bancária. O primeiro passo é descobrir exatamente quanto você ganha e quanto gasta. Parece simples, mas muita gente não sabe responder essa pergunta. Some toda a renda líquida da família e liste todas as despesas fixas: aluguel, alimentação, água, energia, internet, transporte, escola, assinaturas, cartão de crédito e lazer. Depois faça uma pergunta sincera: onde estou desperdiçando dinheiro? Um café todos os dias, pedidos frequentes por aplicativo, compras por impulso e parcelas acumuladas podem parecer pequenas individualmente, mas no final do mês fazem muita diferença. Imagine que você consiga economizar R$ 500 por mês. Em um ano serão R$ 6.000. Em 5 anos, sem considerar rendimentos, já serão R$ 30.000 guardados. Se aumentar essa economia para 800 mensais, em 5 anos terá acumulado R$ 48.000. Essa quantia pode representar uma parte importante da entrada de um imóvel. E aqui está um erro muito comum: esperar sobrar dinheiro para investir ou guardar. Na prática, o ideal é separar primeiro o valor destinado aos seus objetivos e viver com o restante. Outro fator decisivo é manter um bom histórico financeiro. Contas atrasadas, excesso de dívidas ou uso descontrolado do crédito podem dificultar a aprovação de um financiamento. Organizar a vida financeira hoje pode abrir portas no futuro. Agora vamos falar sobre renda. Muitas pessoas perguntam: quanto preciso ganhar para comprar meu primeiro imóvel? A resposta depende do valor do imóvel, da entrada disponível, das condições oferecidas pela instituição financeira e da análise de crédito. Não existe um número único que sirva para todos. Vamos fazer uma simulação ilustrativa. Imagine um trabalhador chamado Pedro, que recebe 4.500 líquidos por mês. Ele encontrou um apartamento de 280 mil. Durante alguns anos, Pedro conseguiu economizar R$ 60.000 para dar de entrada. Com isso, precisaria financiar aproximadamente R$ 220.000. Dependendo do prazo e das condições contratadas, uma parcela inicial poderia ficar em torno de R$ 1.700 a R$ 2.000 por mês. É apenas uma referência educativa, pois os valores reais variam conforme o contrato. Agora veja outro cenário. Ana e Marcelo são casados e possuem renda familiar de R$ 8.000 mensais. Eles encontraram um imóvel de R$ 400.000 e já economizaram R$ 100.000. Precisariam financiar R$ 300.000. Em uma simulação hipotética, poderiam encontrar parcelas iniciais na faixa de R$ 2.300 a R$ 2.900 mensais, dependendo do banco, do prazo e do sistema de amortização escolhido. Perceba que a entrada faz enorme diferença. Quanto maior a entrada, menor tende a ser o valor financiado e menor pode ser o custo total pago ao longo dos anos. É por isso que muitas famílias preferem esperar um pouco mais para acumular recursos antes de comprar. E existe outro aliado importante para quem trabalha com carteira assinada: o FGTS. Dependendo das regras vigentes e da situação do comprador, o saldo do FGTS pode ser utilizado para ajudar na compra do primeiro imóvel, seja compondo a entrada ou reduzindo o saldo financiado. Vamos imaginar o caso da Juliana. Ela possui R$ 35.000 economizados e mais R$ 45.000 disponíveis no FGTS, atendendo aos requisitos para utilização. Encontrou um apartamento de 320 mil. Somando os recursos próprios e o FGTS, consegue uma entrada de R$ 80.000 e financia R$ 240.000.
Na prática, isso reduz o valor necessário no financiamento e pode diminuir significativamente as parcelas ou o custo total da operação, dependendo das condições negociadas. Outro erro comum é acreditar que basta conseguir a aprovação do financiamento para estar tudo resolvido. Na verdade, comprar um imóvel envolve outros custos importantes. Existem despesas com documentação, registro, escritura, quando aplicável, mudança, condomínio, IPTU, seguros e eventuais reformas ou adaptações. Por isso, nunca comprometa todo o seu dinheiro apenas com a entrada. É recomendável manter uma reserva para lidar com esses gastos e também com imprevistos. E eu quero fazer uma pergunta para você. Se aparecesse hoje uma oportunidade de comprar um imóvel, você já teria dinheiro suficiente para dar entrada? Responda nos comentários sim ou ainda não. Quero saber em que etapa dessa jornada você está. Na segunda parte deste vídeo, vamos falar sobre financiamento, consórcio, comparação entre bancos, erros que podem custar dezenas de milhares de reais e uma simulação completa mostrando como um trabalhador CLT pode sair do aluguel e conquistar o primeiro imóvel com planejamento. Se você chegou até aqui, já percebeu que o imóvel não depende apenas de quanto você ganha, mas principalmente de como administra o seu dinheiro. Agora vamos falar sobre um dos assuntos que mais geram dúvidas: o financiamento imobiliário. Muita gente escuta a palavra financiamento e já pensa que está fazendo um mau negócio, mas a realidade é que milhões de brasileiros conquistaram a casa própria dessa forma. O segredo é entender as condições do contrato e assumir parcelas compatíveis com a sua renda. Vamos fazer mais uma simulação. Imagine um apartamento avaliado em 350 mil. Você conseguiu juntar 70 mil reais para a entrada e precisará financiar 280 reais. Dependendo da instituição financeira, do prazo escolhido e das condições da operação, uma simulação ilustrativa pode apresentar parcelas iniciais entre R$ 2.100 e R$ 2.700 por mês. Em contratos de longo prazo, é importante lembrar que o valor total pago pode ser superior ao valor originalmente financiado, devido aos juros e demais custos envolvidos. É justamente por isso que pesquisar faz tanta diferença. Nunca aceite a primeira proposta sem comparar outras opções. Uma pequena diferença na taxa de juros pode representar uma economia significativa ao longo dos anos. Outro ponto essencial é entender que a prestação do financiamento não será necessariamente o único gasto com o imóvel. Imagine que sua parcela seja de R$ 2.000 por mês. Além dela, você ainda poderá ter despesas como condomínio de R$ 450, IPTU de R$ 150, seguro obrigatório previsto no contrato, contas de água, energia e internet, manutenções ocasionais. Ou seja, aquele imóvel pode representar um compromisso mensal superior a R$ 2.600 quando todos os custos forem considerados. Por isso, especialistas costumam recomendar evitar comprometer uma parcela excessiva da renda com moradia. Ter espaço no orçamento ajuda a enfrentar imprevistos com mais tranquilidade. Agora vamos comparar aluguel e financiamento. Suponha que você pague R$ 1.800 de aluguel todos os meses. Em um ano, isso representa R$ 21.600. Em 5 anos, serão aproximadamente R$ 108.000, sem considerar reajustes. Isso não significa que comprar sempre é melhor do que alugar. Existem situações em que permanecer no aluguel pode fazer sentido, especialmente quando a pessoa ainda está formando sua reserva financeira ou pretende mudar de cidade. O importante é analisar o contexto e fazer contas antes de decidir. Outra alternativa bastante conhecida é o consórcio imobiliário. No consórcio, você participa de um grupo e paga parcelas mensais para formar um fundo comum. A contemplação pode ocorrer por sorteio ou por lance, conforme as regras do grupo. Por exemplo, imagine uma carta de crédito de R$ 300.000. Dependendo do plano contratado, a parcela pode variar bastante e incluir taxa de administração e outros encargos. A principal vantagem é que não há a dinâmica tradicional de juros de um financiamento, mas em compensação, você pode precisar esperar até ser contemplado. Por isso, o consórcio costuma ser mais indicado para quem não tem urgência em comprar. Agora vamos conhecer a história fictícia de Rafael. Rafael tem 29 anos, trabalha como analista administrativo e recebe 5.800 líquidos por mês. Durante 4 anos, economizou parte do salário, evitou dívidas e juntou R$ 55.000. Além disso, possuía R$ 40.000 no FGTS, podendo utilizá-lo conforme as regras aplicáveis. Ele encontrou um apartamento de 310 mil.
Utilizando suas economias e o FGTS para compor uma entrada de R$ 95.000, precisou financiar cerca de R$ 215 mil. Após comparar propostas de diferentes instituições, encontrou uma opção que cabia no seu planejamento financeiro. As parcelas ficaram dentro da sua capacidade de pagamento, permitindo que continuasse guardando dinheiro para emergências e investimentos. O caso de Rafael mostra que planejamento costuma fazer mais diferença do que pressa. Agora pense em um cenário diferente. Carlos ganha quase R$ 9.000 por mês, mas mantém diversos empréstimos, utiliza grande parte do limite do cartão de crédito e troca de carro com frequência. Apesar da renda elevada, ele encontra dificuldades para assumir um financiamento porque seu orçamento já está bastante comprometido. Essa comparação deixa uma lição importante. Não é apenas quanto você ganha, mas como administra o que ganha. Outro conselho valioso é evitar comprar um imóvel apenas por impulso ou pressão social. Não compre porque seus amigos compraram. Não compre porque alguém disse que é agora ou nunca. Compre quando fizer sentido para a sua realidade financeira, para seus objetivos e para o momento da sua vida. Visite diferentes imóveis, pesquise bairros, converse com moradores, avalie a infraestrutura da região e pense no futuro. Um imóvel próximo ao trabalho, escolas, hospitais e transporte público pode proporcionar mais qualidade de vida e até maior potencial de valorização. Também é importante manter uma reserva de emergência, mesmo depois da compra. Problemas inesperados acontecem. Desemprego, despesas médicas ou reparos urgentes podem surgir quando menos se espera. Ter recursos guardados evita que você fique inadimplente e protege seu patrimônio. Antes de encerrar, quero deixar 5 dicas práticas. 1. Organize seu orçamento e saiba exatamente quanto entra e quanto sai todo mês. 2. Evite dívidas de alto custo e mantenha um bom histórico financeiro. 3. Junte o máximo possível para a entrada antes de financiar. 4. Compare propostas de diferentes instituições e leia o contrato com atenção. 5. Nunca assuma uma parcela que coloque sua estabilidade financeira em risco. Seguindo esses passos, você aumenta muito suas chances de conquistar o primeiro imóvel de forma consciente e sustentável. E agora eu quero saber de você. Qual é o valor do imóvel que você sonha comprar? 200 mil? 300 mil? 500 mil? Escreva nos comentários e conte também em qual cidade pretende realizar esse objetivo. Se este conteúdo ajudou você, deixe o seu like, compartilhe com amigos e familiares e inscreva-se no canal. Aqui, nosso compromisso é transformar informação em decisões financeiras mais inteligentes. Lembre-se, a casa própria pode parecer um sonho distante, mas todo grande patrimônio começa com o primeiro passo. Planejamento, disciplina e conhecimento são ferramentas poderosas para transformar esse objetivo em realidade. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.